Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. Toda quinta-feira à noite nós trazemos um convidado para falar um pouquinho sobre sua história. E nas segundas-feiras pela manhã nós temos um tete-a-tete com o apóstolo Neuci José Rorato. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Você é muito bem-vindo, você que está na nossa audiência. Se você ainda não conhece nosso canal, curte aí, compartilha e se inscreve, né, para que o nosso conteúdo possa ir à frente, que outras pessoas também possam ter essa experiência. E no dia de hoje, né, nessa quinta-feira, tempo, ele tá voando outra vez. A gente já falou sobre isso num outro episódio, nem me lembro qual foi, mas que o tempo ele precisa ser aproveitado no seu dia, para que a gente não chegue no final do ano e diga, olha, eu nem vi o tempo passar. Não, eu quero poder dizer, eu vi o tempo passar, eu vivi o tempo passando. Então, né, viva o tempo passando e aproveite cada uma das horas que o Senhor tem te dado. Então, muito bem-vindo você é. E nós estamos aqui com Ingrid Amaral, uma empreendedora da cidade de Parobé. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada, muito obrigada por estar aqui. Prazer o convite, né? E vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a vida da Ingrid? Vamos lá, Ingrid. Quanto tempo tu tá no MBCV? Olha, no MBCV faz 6 anos que 6 estou. anos. Logo em seguida, inclusive, que eu abri meu negócio, acho que deu 6 meses eu estava conhecendo o ministério e em seguida já me batizei e comecei a congregar. Tá, tudo rápido. Então, a Ingrid é uma empreendedora. Com quantos anos tu começou a empreender, Ingrid? Olha, o de fato mesmo, como eu tava, né, falando, comecei com 11 anos, bem na verdade, que eu tinha muita vontade, né? Sempre gostei de vender, sempre... Criança, não sei se vocês já perceberam, mas criança, quando recebe ali um dinheiro, nossa, fica muito feliz. E eu queria poder trabalhar desde cedo e meu pai, né, não queria deixar. E ele Isso desde cedo é que ano, mais ou menos? Quantos anos, mais ou menos? Tinha 11, né? Tinha essa idade, assim, eu já queria, despertava isso em mim. Então, como eu não podia sair de casa pra fazer algo, eu pedia pra ele comprar os pozinhos de sacolé no mercado e eu fazia sacolé. Botei uma plaquinha lá na frente da minha casa e comecei a vender sacolé. Não foi algo que, nossa, né? Eu fiz muito, mas eu tive a experiência já desde muito nova. Depois disso, comecei a trabalhar em outros lugares, né? Até que eu, então, resolvi ser empreendedora mesmo, né? Que foi com 18 anos ali que eu tomei a decisão. Mas com 19, tava tomando essa decisão, com 19 ali, eu resolvi sair da onde eu estava trabalhando para investir nessa questão da área da beleza. E tu estudou o quê? O que tu fez? Eu comecei, eu vou abrir um pouquinho do que foi minha escolha lá no início, antes de ser empreendedora. Eu trabalhava numa farmácia e eu gostava muito da área cosmética da farmácia. Eu era muito boa vendedora para eles lá. Gostava muito de atender as clientes, já gostava dessa questão de experiências e tal. E depois de um certo tempo ali, veio essa questão assim da valorização, né? Eu comecei a perceber que ali eu não tinha muito crescimento e eu sempre fui uma pessoa que busquei isso. Desde muito criança, sempre um novo desafio, isso faz muito parte do meu perfil. Então, quando eu vi que não tinha muito mais o que eu fazer, eu queria algo novo. Só que como eu queria ser reconhecida dentro da empresa, eu comecei a pensar em cursos que pudesse abranger ali. E pensei até em nutrição, que não tem nada a ver comigo, mas na época eu pensava justamente para eu poder crescer dentro da empresa. É uma forma de você ser reconhecido, crescer, né? Desenvolver. E daí, ainda bem que alguém um dia chegou em mim e disse, meu Deus, por que tu vai fazer isso? Porque realmente não tinha muito a ver comigo. E essa pessoa, na época, assim, uma parente distante da minha mãe, jogou uma semente em mim, de dizer que por que tu não investe num curso de retorno mais rápido e tal, na área da beleza. E eu, área da beleza, tipo, eu nunca tinha pensado nisso, não venho de uma família que tenha tido isso, né? E foi ali que eu comecei a pesquisar. Isso, tipo, foi janeiro de 2016. E na época pesquisei, comecei com um cursinho de automaquiagem, aí gostei, aí eu
permanecia no trabalho onde eu tava. Aí tive que tomar decisão, né? Que eu precisava fazer um curso pra poder sair, então, dali. E só que daí, ali, eu tive... eu digo que, na época, eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Mas ali eu tive que tomar uma decisão. Tu ainda não tinha conhecido a Jesus na época? Tipo, então... eu não tinha essa... Eu conhecia... Tinha uma vizinha da minha mãe que ela me ensinava a orar. Ela me ensinava a orar e acreditar nas coisas, assim. Então, eu já tinha uma fé. Né? Tanto que o trabalho que eu estava, eu lembro até hoje, que eu só larguei currículo naquele lugar e eu disse, é nesse lugar que eu quero trabalhar. E eu orava e pedia pra Deus aquele lugar, mesmo sem ter todo o entendimento que eu tenho hoje. E depois que eu fui sair de lá, eu tive que apresentar pro meu gerente na época, né, o curso que eu queria fazer, o horário que eu precisava sair, e recebi um não, né? Tipo, não, tu não vai poder. E daí foi aonde eu tive que tomar uma decisão. Então tá, então se eu não posso, eu preciso sair, né? E foi aonde eu saí do meu trabalho na época pra começar a fazer os cursos. Então eu passei toda aquela parte de pegar seguro-desemprego na época, porque eu comecei com 16 anos na farmácia, né? Então eu tava saindo com quase 19 e fiquei quase 3 anos trabalhando lá. Praticamente deu 3 anos. E quando eu saí, eu tive que fazer aquela escolha de só estudar, fazer o curso e no meio do caminho ir deixando as coisas acontecerem. Na verdade, se preparar pro sonho, né? Exatamente. E eu nem imaginava que eu ia estar como eu tô hoje. Tipo, eu não tinha esse sonho antes, né? E tipo, nossa, eu vou ter um salão assim, assim, assado, vou fazer isso, vou fazer cabelo, vou fazer sobrancelha. Não tinha essa ideia. Mas comecei fazendo sobrancelhas, aí eu fiz a domicílio. Como eu não trabalhava, eu queria gerar um recurso, né? Eu fazia a domicílio em outras cidades, levava uma mochilinha e ia de moto pros outros lugares. Até que eu consegui, na garagem dos meus pais, montar meu primeiro negócio. Daí foi aonde eu comecei a me desenvolver, a ter clientes e tal. Assim, porque daí os clientes vão conhecendo o teu trabalho, daí eles te informam para outro e assim vai, né? Isso é bem legal, olha, é assim, aquela coisa do lutar pelos seus sonhos, né? Entender que você pode chegar além do que você está. Às vezes tu nem sabe qual é o sonho. Não. Mas tu sabe que no lugar que tu estás, tu não quer ficar. Né? Movimento, né? Eu acredito muito no movimento hoje, porque quando a gente para e fica estagnado, não que tu não possa estar, que nem hoje eu estou num lugar que eu pretendo ficar e desenvolver ali. Mas até 2 anos atrás, eu estava tendo eu digo que uma crise existencial, porque eu não sabia mais se eu queria aquilo pra minha vida. Porque eu já não estava mais feliz com o ambiente, já não era mais o que eu queria oferecer. Foi onde que eu precisei me renovar novamente. E foi onde eu abri um novo negócio dentro da mesma área, porém com um branding diferente, né? Onde eu trouxe uma novidade, uma experiência nova para as clientes. Tá, então o teu negócio anterior, vamos só puxar um pouquinho aqui. Teu negócio anterior era um salão de beleza. Comecei, né, eu brinco que eu fiz de tudo, para mim testar todas as partes e ver qual que eu ia me desenvolver melhor. E no início, quem começa assim, pensa que é bom fazer tudo. E pra mim foi, porque foi onde eu conquistei cliente, né? Eu fui muito corajosa, eu digo, porque na época não tinha cliente. Eu não tinha. O que foi a minha propaganda? Botar no Facebook, eu lembro até hoje, assim, que eu botei assim, comecei meu salão. Estou atendendo, faço isso, isso, aquilo. E eu lembro que o meu foco maior sempre foi nos tratamentos, que é hoje a minha especialidade. Só que na época foi porque eu tinha medo de fazer as outras coisas. Então, eu vendia muito mais o tratamento lá pra mim poder desenvolvendo, né? E era uma coisa que não tinha risco pra cliente. Porque hoje eu penso muito na responsabilidade que é colocar uma química no cabelo de uma cliente, né? E eu vejo, infelizmente, muitos profissionais não tendo esse cuidado, né? Tem muitas mulheres hoje que chegam a mim justamente frustradas, com autoestima baixíssima, porque foram em algum lugar e detonaram o cabelo. Então, lá no início, apesar de ter esse medo, e eu tinha esse temor de não fazer uma coisa que vai deixar minha cliente se sentir mal. E foi automático, assim, eu sempre fui pra área do tratamento. Então, se eu fazia uma química, eu cuidava do cabelo da cliente também. E esse cuidado, ali começou também o meu ministério, que eu digo que Jesus me chamou pra isso, sabe? Pra levar a palavra dele através dos meus atendimentos. Porque foi ali, tendo meu primeiro amor com Jesus, já tendo salão,
que a minha fé foi aumentando porque eu compartilhava muito, né, disso com as minhas clientes. E daí comecei, então, né, na minha garagem. Posterior, deu ali um ano e 9 meses, mais ou menos, eu pensei, não é mais isso que eu quero. Eu quero algo melhor. Quero entregar algo. Tu já não cabia mais dentro daquele espaço. Exatamente. E foi aí que eu decidi tomar um passo de fé. Tenho um testemunho sobre isso, porque na época eu não sabia o que fazer, eu nunca tinha alugado uma sala. E eu coloquei diante de Deus. E eu orava incansavelmente, assim, sabe? Incansavelmente. Pedindo uma resposta. Eu achava que Deus ia cair assim na minha frente e me dizer. Um anjo ia descer do céu. Mas o detalhe é que Deus, acho que ele é tão misericordioso que, tipo, se ele vê que tu não tá vendo, ele vai lá e dá um jeito de uma placa cair e te fazer ver. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Porque na época eu fui atrás de 2 salas. E eu sou minha personalidade um pouquinho teimosa. E eu botei na cabeça aquelas 2. E uma tava ocupada e uma desocupada. E eu dizia assim pra Deus: aqui tá ocupada, Senhor, em tal data, o Senhor desocupa daí. e a outra que não tá, que tá desocupada, o Senhor guarda daí. Se tu precisava de 2 salas. Não, eu precisava que uma tivesse disponível em tal data. Entendi. E eu botei uma data e não foi nenhuma. E eu lembro assim direitinho. Me frustrou. Que eu lembro que eu não sou uma pessoa que tem um perfil muito planejador. Eu sou muito executora. Então, eu tinha me planejado. Eu tinha feito lá eu lembro até hoje que eu botei numa fichinha, assim, de cliente ainda. Vários meses. Março, abril, maio, junho. E fui botando quanto que mais ou menos eu gastaria. Pra mim saber se eu ia conseguir pagar, né? Claro. E daí, na época, eu passei na frente da sala. Quando eu pensei assim, agora eu vou conseguir. A sala foi alugada. Daí, a outra não tinha sido desalugada. Daí, eu lembro que eu falei assim... Eu tava andando de moto e eu disse pra Deus: Senhor... Eu fui atrás, eu me planejei, eu fiz minha parte. Agora é com o Senhor, tá? Porque se tu não fez a tua... Agora eu vou ficar correndo atrás. Eu vou viajar, porque na época eu ia viajar. E eu não vou ficar né? Indo lá atrás. Se o Senhor me disse não, eu vou esperar agora o que vai vir pra mim. E nessa época, eu ia viajar na mesma semana que eu fiz essa oração. Eu fiz na quinta e na sexta eu tinha uma cliente que foi sorteada pelo um negócio do Facebook que eu fiz na época e eu nunca mais tinha visto ela. E ela foi parar no meu salão porque ela ganhou. Então aquele dia eu não ganhei nada, mas eu, entre aspas, ganhei tudo, porque eu ganhei minha resposta sem saber. Ela foi lá e me disse assim: a minha sogra tem uma sala pra alugar. E ela me mostrou a sala. E eu disse assim: nossa... Como a gente é incrédulo nessa parte, né? Porque eu lembro que eu olhei, capaz, eu não vou conseguir pagar essa sala, é muito bonita. Eu pensei exatamente isso. Mas eu pensei, quer saber, eu não vou pensar nisso, eu vou viajar agora, eu não vou pensar. Na minha viagem eu sonhei que eu tinha que sair da onde eu tava. Que, tipo assim, foi um sonho ruim, mas me mostrando, tipo, tu tem que sair de lá. Quando eu voltei dia 13 de outubro, mais ou menos, e eu não podia olhar a sala naquele mesmo dia. Eu fui olhar a sala no dia 5, tipo, na sexta-feira. E eu disse: Deus, será que é essa? Porque o valor deu menor do que eu tinha estipulado. A água na época, tipo, era de poço, então era um custo a menos pra mim. E eu pensei: nossa, mas tá muito bom isso daqui. Será que é? Aquela coisa de duvidar do agir de Deus daí, né? E daí eu fiz uma proposta meio que indecente pra mulher do prédio. Que eu queria 15 dias daquele mesmo mês pra mim ir pintando, porque eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha que continuar trabalhando. E a mulher mandou eu ir lá. E a mulher tinha uma cara de braba, né? E eu pensava assim: meu Deus do céu, eu nunca aluguei uma sala, ainda tô fazendo proposta pra mulher. E daí fui lá e a mulher falou assim: olha, funciona assim, assim, assim. Ela é muito dominante também, né? Me dou muito bem com ela até hoje, apesar de ter saído lá da sala dela. Mas, assim, ó, tu vai alugar e tu vai me pagar adiantado e é isso. E eu, tá bom. E o mês esse. Não, daí se tu vier, tu assinar segunda-feira o contrato. Eu voltei de viagem dia 3. Se tu assinar na segunda, dia 8, a sala é tua, tu pode vir e já fazer o que tu quiser. Ela me deu um mês. Então, tipo assim,
Na hora eu disse ok, porque eu disse não, mais do que isso eu queria pedir pra Deus, né? E nesse tempo, voltei de viagem, assinei o contrato e já tava me mudando, assim, então... E ali eu tive um crescimento, assim, muito grande, tipo... E eu falo sempre que, como eu sempre pendi pro tratamento, em 2020, posterior a isso, que foi 2018, foi o ano de mais crescimento pra mim. Foi o ano que eu mais cresci. Mas 2021... eu voltei a ter crises existenciais. E eu queria sair da onde eu tava. E eu achava que Deus ia falar da mesma forma comigo. Sim. E Deus não falou da mesma forma. A utilidade. E aonde que eu, então, cheguei hoje, né? Parei de fazer, que eu fazia na época, sobrancelha, depois fiz curso de micropigmentação, fiz de extensão de cílios, maquiagem e cabelo eu fazia. Fazia, tipo, tudo. Mas eu sempre pendia pro cabelo. Então eu testei várias coisas e acabei indo, né, pra questão capilar. E daí descobri a terapia capilar, me apaixonei, porque eu vi que aquilo era um cuidado com as mulheres, né, que ninguém tinha. E eu sempre gostei disso, de ser exclusiva, de inovar, de ter um diferencial mesmo, a veia né? do empreendedorismo, né? A pessoa sempre quer uma coisa nova, né? Daqui um pouco tu vai querer outra coisa nova. Não, já tá no projeto. Mas aí fala um pouquinho sobre isso. O que é esse tratamento? Em primeiro lugar, a clínica dela, gente, é um hair spa, tá? Em Parobé. Depois ela pode até passar ali o contato direitinho para você poder conhecer um pouco melhor. Mas assim, ó, hoje tá muito... As mulheres estão muito voltadas, né, para os seus tratamentos capilares, principalmente quando a mulher chega depois dos 40 anos, que começa a ter queda de cabelo, começa o cabelo a enfraquecer, enfim. Então, acho que é um nicho de mercado muito grande, né? Muito grande. Apaixonante, porque... a maioria das pessoas, inclusive eu, a gente às vezes no empreendedorismo é chamada atenção pela questão financeira, né? Tipo, é algo diferente. Porque quando tu tem tudo igual a todo mundo, às vezes teu nicho pode ir ficando de lado, né? E tudo depende, assim, o valor que tu dá. E eu sempre valorizei muito o meu trabalho. No início, obviamente, eu não sabia gerir, eu não sabia nada. Eu fui aprendendo fazendo. Então, hoje, eu digo que eu aprendi, até posso ensinar hoje sobre isso, porque eu aprendi na prática. Eu pratiquei aquilo, né? E a terapia capilar, hoje, eu vejo muito isso. Eu comecei por querer algo diferente e hoje eu me sinto extremamente realizada quando eu atendo mulheres de 30, 40, 50 anos que estão ali com uma alopecia androgenética, que é uma patologia capilar que vem muito da genética e as mulheres às vezes não sabem com 30 anos, né, começam a ter queda e não percebem que é disso e acaba chegando às vezes nos 50 com muito pouco fio no couro cabeludo, né, muito pouco cabelo. E isso a gente sabe que o cabelo para mulher ele é algo que mexe muito com a gente. E ele também é algo que mostra como teu corpo tá. Porque se tu tá com muita queda, muita oleosidade, coisas desse tipo, teu corpo não tá muito legal. Ele tá denunciando que tem alguma falta de vitamina. Exatamente. E daí eu comecei, então, nesse mercado com o Michael, né? Conheci através dele. E após isso eu comecei a estudar mais, e mais, e mais. Só que o lugar que eu tava, eu não conseguia exercer aquilo que eu queria com as minhas clientes. Eu queria algo diferente, eu queria mudar o nome do meu espaço, que foi algo que Deus colocou no meu coração. Porque eu queria trazer mais a essência de Deus pro lugar. Não pra falar, como, né, às vezes as pessoas pensam que o evangelizar é o falar só. E não. É bem pelo contrário, onde eu podia trazer um som ambiente diferente, móveis diferente, tudo era pra mim no meu sonho. Aí ali eu desenvolvi um sonho, né, que eu queria algo bem diferente. E eu não sabia como e nem o nome que eu daria. E daí foi então, numa conversa com as arquitetas, porque isso era um sonho pra mim, ter um projeto com arquiteta. Era assim, isso era assim, ó, meu Deus, se eu alcançar isso, meu Deus do céu, Cheguei no ápice da minha carreira. Ápice, exatamente. E consegui, graças a Deus, assim, eu consegui. No início eu achei que não ia dar conta de tudo, né, porque foi um passo de fé muito grande que eu tive que dar. E eu sempre falo pra alguém que tá indeciso perto de mim, Deus, ele quer te dar as coisas, mas ele não vai te dar a estradinha ali pra tu pisar. Tu escolhe dar o passo. Aí ele vai te dar as coisas que precisa desse caminho. Exatamente. E quando eu cheguei na frente das arquitetas, eu falei pra elas assim, nossa, eu quero muito trazer
a essência de Deus, sabe? Por isso que eu quero essa decoração, por isso que eu quero isso. E essa essência divina, eu falava assim, é isso que eu trago hoje, mas eu quero resplandecer isso no meu ambiente. E elas olharam pra mim e daí eu disse assim, e eu terminei a frase dizendo, e eu não sei que nome colocar. Elas olharam pra mim assim, tu acabou de dizer. E daí foi aonde nasceu o Divina Essência, que é o nome do meu espaço, né? Divina Essência Hair Spa. Que é justamente, eu não falo pra pessoa, eu sou cristã, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu deixo ela entrar e ela sentir, né? Eu oro por aquele lugar, eu peço pra Deus me usar na vida das pessoas, mas eu vou ali pra exercer o meu melhor dentro daquilo que Deus me colocou pra fazer. Então foi assim que nasceu o Divina Essência. Hoje eu trabalho então, né, nele mais com a questão do bem-estar. Ainda estou implantando algumas coisas, porque eu fiz em novembro, né? A novembro que eu abri ele novamente e voltei totalmente pra terapia capilar. Então hoje a maioria dos meus atendimentos é através de consultas capilares, onde eu consigo atender minha cliente, entender qual que é, né, os diagnósticos do couro cabeludo e tudo mais. E também vou trazer aos poucos outras questões, né, que cuidam do bem-estar da mulher. Eu não voltei tanto pra estética, né? Eu não voltei assim, tipo, pra penteados, maquiagem, essas coisas mais estéticas. Eu voltei mais pra questão de dentro pra fora. Porque quando a mulher, ela tá bem, às vezes ela, que nem eu falei hoje já, eu acompanho, tenho acompanhamentos, né, com mentorias, e eu me descubro muito nisso. E foi através disso que o meu chamado, o meu propósito começou a florescer, em trazer isso pras mulheres também, que é o que eu te falei, que eu já tenho um projeto pra esse ano. Então, essa questão mesmo do bem-estar, eu acredito que a mulher, ela transmite através do cabelo muitas vezes. E às vezes a gente precisa de uma mudança externa pra auxiliar no interno também, né? Então é isso que eu trago, assim, no meu espaço. E como é que a pessoa pode te encontrar lá em Parobé? Então, hoje eu tô nas redes sociais, né, com Divina Essência Hair Spa. O meu espaço, ele fica localizado, já pensei nisso, isso era também uma coisa que eu pedia pra Deus, que eu queria fácil acesso pra outras cidades, porque eu atendo bastante clientes fora da cidade também, né? Como esse trabalho é um trabalho que poucas pessoas oferecem hoje, é uma coisa que poucas mulheres também conhecem. Hoje eu já estou investindo mais no marketing digital, para a questão de alcançar outras pessoas, mas o meu espaço fica localizado na RS 239, bem na RS mesmo, é bem na lateral, assim, na cidade de Parobé, né, bem central, assim. E também, não sei se posso passar o meu contato aqui. Pode. Eu me encontro também pelo WhatsApp, né, no número 51995117338. E nas redes sociais, como eu falei, né? Divina Essência Hair Spa. Divina Essência Hair Spa. Olha aí, gente. Você tá com uma situação aí e não tá conseguindo resolver, né? Principalmente nessa questão. Porque o cabelo, na verdade, ele dá a tua identidade. Né? Sim. Né? Eu lembro que eu tive algumas fases na vida, assim, onde eu vou clarear um pouco. Eu admirava seu cabelo. Depois eu sempre vou clarear de novo. Não, agora eu vou escurecer. E aquilo foi. Eu achava linda a cor que tu usava, mas eu achei linda essa cor que tu tem usado também. Por um erro, alguma coisa assim que foi na hora de pintar, escureceu demais, eu disse... Eu gostei. Mas essa sou eu. Essa sou eu. E aí eu resolvi voltar de novo, né, para a cor mais escura. Mas o que eu percebi... Ingrid, é que com essa questão de química, tratamento, eu também tive essas questões de queda de cabelo. Hoje eu luto com isso também, né? Trabalho bastante, dou um cuidado pro meu cabelo para que a gente não tenha tanta queda assim, né? Eu informo muito as minhas clientes e até fica a dica aí para as mulheres que estão olhando, que quando a gente estuda a terapia capilar, a gente estuda muito a fisiologia do fio, né? E a saúde do couro cabeludo. E hoje, não só hoje, mas se tu voltar 10 anos para trás, o alisamento é uma coisa que tá muito em alta, ainda. Sim. Só que poucas pessoas sabem que tu pode fazer o alisamento, tudo bem. Se é pra ti uma prioridade ter o cabelo mais liso, se tu se identifica com isso, eu acredito que a mulher, ela tem que investir nisso. Sim. Só que ela tem que ter um cuidado, que poucas pessoas sabem, inclusive poucos profissionais da área da beleza sabem. Porque quando a química, ela penetra no folículo, ela altera,
né, o formato ali do fio, vamos dizer assim, a fortaleza do fio. Então, quando ele sai, ele já não sai como ele... como ele sairia normalmente, naturalmente, né? Então, hoje existe vários processos que tu pode fazer essas químicas e pós também. E é engraçado, porque lá atrás, quando eu não conhecia nada disso e comecei com os tratamentos, eu já investia nisso, porque eu sempre detestei, achava muito feio o cabelo mechado e ressecado e frisado e volumoso. Então eu sempre pendi para essa questão de tratamento. E eu vejo que parece, para mim é muito óbvio, mas eu vejo que não é óbvio ainda para as mulheres a importância de cuidar da saúde do cabelo. Até para os profissionais em geral, né? O profissional, ele quer vender o produto dele. Ele quer vender o serviço dele e aí o resto, né? O resto é resto. Mas enfim, olha aí, ó. Nosso tempo já se foi, mas foi um papo muito legal com a Ingrid, né? Então, que se você mora por perto ali, Parobé, Sapiranga, Araricá, Novo Hamburgo, tudo são regiões, Três Coroas, né? Sim. Tudo, Igrejinha, Taquara, olha aí, ela tá ali no centro, né, de muitas cidades, né? Então você pode acompanhar ela via internet, via rede social, ou você pode fazer uma visita, por que não, lá no spa dela, para tentar resolver algumas coisas aí, pelo menos, né, se você está sentindo. Mas, de fato, assim, ó, é bom você estar com uma profissional que leva a sério aquilo que está fazendo. Então, eu quero te dar uma gratidão por você ter estado aqui com a gente. O tempo é curto, mas acho que foi legal, né? Foi muito legal. Todo esse testemunho, essa fala, essa superação, essa veia empreendedora que faz você nunca ficar confortável. Porque o empreendedorismo faz isso. Ele não te deixa confortável. Tu conquista aquilo que deseja, mas em seguida tu já vai pensando em como que você pode melhorar, como que você pode inovar, como que você pode atender melhor. Isso é muito legal, Ingrid. Então, se quiser deixar mais uma vez teu local, teu espaço, teu endereço, e nós queremos, talvez numa outra oportunidade, falar de outros assuntos, mas foi muito legal. Muito obrigada pela tua presença. Eu agradeço o convite. Para quem está acompanhando, quiser me seguir nas redes sociais, então é Divina Essência Hair Spa. Tem o meu Instagram pessoal também, que é Ingrid Amaral, mas eu agradeço muito o convite. Espero um dia, quem sabe, voltar com outras ideias, né? Com outras inovações. Isso aí. Tenho muitos planos para 2024 e eu quero deixar um recado, assim, também para quem tá começando, assim, e tem medos, né? Enfrente seus medos, realize seus sonhos, porque ninguém vai fazer por você. Você tem que escolher, Deus já te deu e você precisa só correr atrás. Isso aí, né? Supere-se. Isso aí, é um grande testemunho. Muito obrigada. Gente, até a próxima. Deus abençoe.